Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, primeira edição, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, está começando o seu Resenha Express de 27 de agosto de 2025. Voltando aqui, galera, Resenha Express com vocês. E a gente já vai falar aqui sobre a provável escalação do Fluminense para amanhã e também sobre duas notícias que a gente queria trazer para vocês. Mas antes de mais nada, pedir a galera que está chegando aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deixar o like, fazendo isso você diz que esse conteúdo é bom, ajuda a distribuir mais esse conteúdo, engajamento e tudo isso que vocês sabem que é importante para o YouTube. Então se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Pedir a galera que está chegando aí também para não se esquecer de dar um hype nesse vídeo. O hype é muito simples, você que está vendo esse vídeo depois, puxa o comentário para o lado, vai estar a opção hypar, você clica lá no hypar gratuito, você não paga nada e nos ajuda aí a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas do que o normal. Então dê um hype aí para ajudar o resenha. Galera, vamos começar aqui com a provável escalação do Fluminense para a partida de amanhã. O Fluminense do Renato Gaúcho, segundo o meu amigo André do canal Sentimento Tricolor, trouxe com exclusividade. Agradecer ao André aí por trazer para a gente essas informações importantes. Ontem à noite também, conversando com um amigo de um outro canal também que acompanha com mais frequências ali os bastidores do Fluminense, ele confirmou essa escalação. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. E aí no meio de campo, isso aí que é interessante, né? O Hércules como primeiro volante, Martinelli e Nonato, ou seja, o meio de campo do Mundial de Clubes, né? E no ataque, Serna vai jogar pelo lado esquerdo, o Canóbio pelo lado direito e o Everaldo na frente, né? Dessa escalação aí, galera, que eu acho que é uma boa escalação, eu ousaria dizer que eu acho que quando o Otávio estiver bem, o Otávio vai ganhar essa vaga de primeiro volante aí, para o Martinelli e o Hércules jogar mais livre. Eu tenho quase certeza que vai acontecer isso daí. Mas tem o Lúcio, né? Se o Lúcio também continuar jogando o que está jogando, o Lúcio pode ganhar essa vaga do Nonato. Eu não vejo o Nonato como esse titular absoluto do Fluminense, não. Acho que em algum momento o Nonato vai perder essa vaga aí, ou pro Lúcio ou pro Otávio, né? Dependendo de como o Renato queira jogar, eu acho que ele vai perder essa vaga. E na frente, eu quero ver mais o John Kennedy, né? Quero ver mais o John Kennedy jogar. John Kennedy não tem jogado tanto, né? E sobre isso é a nossa próxima notícia, informação aqui do Resenha. Temos duas informações para vocês hoje. Sobre o John Kennedy, e aí, citando aqui o John Kennedy, eu venho apurando nos últimos dias como é que está o John Kennedy, se ele vem treinando, né? Vocês sabem que a gente aqui do canal que trouxe muitas exclusivas do John Kennedy no passado, né, que inclusive foram repercutidas pela grande imprensa, aquela coisa lá do calcanhar, né, multa que ele tomava em treino, coisa que a gente sabia, outras a gente parou de divulgar porque viu que não estava ajudando o jogador. Mas é muito legal a gente poder hoje vir aqui e falar de coisas boas envolvendo o John Kennedy, né? Por isso que eu tô aqui. Se tivesse coisa ruim eu não estaria nem dando notícia. Vocês sabem que negócio de bastidor para mim, se eu puder dar notícia boa eu vou dar, mas não me meto muito com esse negócio de bastidor mais. Mas o John Kennedy, eu acho legal falar disso, por quê? Porque o John Kennedy vem se dedicando aos treinos, informação para vocês aqui, vem sendo um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, vem demonstrando muito interesse por estar ali, por estar treinando. Quando teve aquela oportunidade para sair do país, que ele não quis sair, porque ele quer ficar no Brasil. E mais do que isso, ele quer ficar no Fluminense, ele não quer mais sair do Fluminense, a não ser que seja uma coisa assim, uma proposta muito boa para o Fluminense e para ele. Então o John Kennedy tem se dedicado muito, tem sido um jogador muito dedicado aos treinos, muito dedicado à família, muito dedicado ao trabalho. É outra pessoa, completamente diferente daquele John Kennedy que a gente via. Isso eu tenho que trazer para vocês aqui, para dividir com vocês, tá? Ele chegou do México um pouco fora de forma até, um pouco acima do peso, um pouco fora de ritmo, e quando chegou aqui ele precisou fazer um trabalho muito específico para recuperar a boa forma, para recuperar o ritmo de jogo. E não é uma coisa fácil. Todo mundo sabe aí, quem faz dieta sabe a dificuldade que é, né? E não é só dieta, o caso do John Kennedy nem era a dieta em si, porque ele não estava com tanto peso assim, mas o recondicionamento físico dele, sabe? Que ele está tratando até hoje essa questão do recondicionamento físico, né? E ele está paciente, esperando as oportunidades dele para jogar. E claro que ele está ansioso, claro que ele quer entrar nos jogos, claro que ele se frustra quando ele vai para um jogo e não entra. É normal, o ser humano é assim. Não existe ser humano, jogador de futebol, que não queira jogar.
mas ele tem aguardado com paciência, tem trabalhado com dedicação, tem se dedicado ao seu trabalho e sua família. O John Kennedy do Fluminense até o presente momento é outro John Kennedy. E é com muita satisfação que eu trago essa informação aqui para vocês, sabe? Muita satisfação e muita alegria. Eu só acho que o Renato tá falhando nessa oportunidade ao atleta, tá? Por quê? Isso foi uma coisa que eu conversei com essa pessoa que me deu essa informação, que o John Kennedy está ansioso para jogar, está respeitando o técnico, como eu falei, está treinando direitinho, mas é ruim, né, para um jogador que já tem uma série de problemas como ele, ficar ali naquela angústia de querer jogar e não jogar. Eu acho que o Renato ele deu uma resposta para mim quando eu perguntei para ele por que o John Kennedy não vem tendo oportunidade. Ele falou que era porque o Everaldo e o Cano vinham fazendo gols. Cara, isso não existe, isso é uma péssima desculpa. Não existe isso. Então quer dizer que se eles fizerem fazendo gol, o John Kennedy não entra mais. O John Kennedy só vai fazer gol se jogar. Então se você não dá chance pro cara jogar, ele não vai fazer gol, ele não vai te mostrar o que ele é capaz. De repente o John Kennedy, além de gol, ele pode entregar, sinceramente, na minha opinião, ele pode entregar muito mais do que o Everaldo, além de gols. Além de gols, ele pode entregar muito mais do que o Everaldo entrega pro time. Basta ele ter oportunidade. Eu acho que o Renato está falhando nessa. E eu espero, sinceramente, que ele tenha mais oportunidade. Eu acho que se tem uma falha nesse processo de volta do John Kennedy é a pouca oportunidade dele no campo. Que o Renato tem que resolver isso. Tem que colocar o cara para jogar mais. E essa desculpa do Renato não tem sentido nenhum. Na minha opinião, não tem sentido nenhum. O que vocês acham disso? Vocês acham que o Renato está exagerando, está errando com o John Kennedy? Que deveria estar colocando o John Kennedy para jogar? Comenta aqui comigo, vamos trocar essa ideia sobre o John Kennedy, tá bom? Então, mas o legal é poder dar essa notícia para vocês. Por último, quero falar sobre o Matheus Reis, galera. Eu recebi uma informação, há coisa de 3 dias, sobre o Matheus Reis. A informação que eu tinha é que haviam clubes no Brasil interessados em contratar o Matheus Reis, que inclusive já haviam feito contato com o Fluminense pelo jogador, né? Que haveria a possibilidade do jogador sair do Fluminense ainda nessa janela que fecha dia 2. Tá? Além disso, havia também, segundo informações que eu recebi, um clube de fora do Brasil sondando a possibilidade de levar o jogador. E o que eu fiz? Eu procurei os representantes do jogador. Né? Mandei e-mail, não tive resposta, procurei o Instagram, não tive resposta, e consegui o WhatsApp de um representante do jogador que disse a mim o seguinte, falou, olha, não desminto a tua informação, mas também não confirmo. Porque isso são coisas internas que a gente conversa com o clube, a gente não expõe isso publicamente. Então, é o que eu posso te falar. E não me respondeu sobre a pergunta que eu fiz. O que eu cheguei à conclusão? Se o que me falaram fosse mentira, o representante do jogador ia dizer que era mentira para mim. Se ele não falou que é mentira, é porque tem fundo de verdade nessa notícia. E aí eu resolvi trazer para vocês após essa conversa ontem que eu tive com esse representante. Então, há clubes brasileiros interessados em levar o Matheus Reis e há um clube de fora interessado em levar o Matheus Reis. Vai sair do Fluminense? Não sabemos. Agora, o que de fato é real é que o jogador está 2 meses treinando firme, não está tendo mais problema nenhum e não está sendo aproveitado. Se não está sendo aproveitado, abre-se aí uma margem para negociar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer até o dia 2, mas eu tinha que trazer essa informação para vocês aqui sobre o Matheus Reis. Ok, galera? Então esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!